Olá, boa tarde. Vamos fazer a análise aos principais índices europeus, começando esta semana pelo PSI 20, que, tal como apresentava, tal como tem vindo a apresentar, durante a semana passada continuou com uma trajetória descendente e, para já, não há quaisquer sinais de inversão à vista, pelo menos no que diz respeito ao gráfico diário. Isso levanta e continua a levantar algumas desconfianças no que diz respeito ao médio e ao longo prazo e parece querer solidificar-se a teoria de que, apesar de até se ter prolongado desde o início do ano até meados deste ano o rally ascendente, tudo isto poderá não ter passado de um pequeno ressalto e poderemos ainda não ter desta vez uma definitiva inversão de tendência neste índice. Para já é importante que esperemos e que aguardemos atentamente por eventuais sinais de inversão de curto prazo. Parece que neste momento ainda não há sinais de inversão, apesar de alguns títulos individuais estarem já a querer inverter no gráfico horário. Se isso acontecer, poderemos ter algum aumento da pressão compradora e isso poderá ser positivo para o índice. Por esse motivo, simplesmente, e até porque não fazemos a análise ao gráfico horário aqui do PSI 20, eu vou deixar aqui uma indicação de neutralidade descendente no curto prazo, porque acredito que durante a próxima semana, até porque estamos muito próximos aqui de um pequeno suporte, um suporte que não é relevante do ponto de vista técnico, não é relevante o suficiente para gerar um rally, mas pode ser relevante o suficiente para gerar pelo menos um pequeno ressalto. Por isso, acredito que vamos ter aqui um abrandamento no ritmo descendente e que podemos estar nesta fase próximos de uma correção. Há aqui também uma pequena divergência no estocástico. Nós tivemos, apesar de eu não ligar muito ao indicador em si, este tipo de divergências acaba por ser interessante de analisar. Tivemos um mínimo relativo no estocástico em 9 de junho, que não foi acompanhado por este mínimo relativo relativamente recente, e isso pode também querer indiciar que estaremos perante um eventual movimento de reação. Não é motivo suficiente para darmos um voto positivo ao PSI 20, mas é pelo menos um motivo suficiente para lhe darmos uma indicação de neutralidade de curto prazo. Passando ao DAX, também neste caso tivemos aqui o mesmo sinal de divergência no indicador, que pode querer indiciar que está a haver um aumento da pressão, da força compradora, o que poderá ser positivo para o curto prazo. Durante a semana passada tivemos aqui uma semana de neutralidade, depois de uma abertura em gap down na segunda-feira, acabou por ter um fecho muito próximo do topo do gap. Por um lado pode ser negativo, porque poderemos estar perante uma pequena resistência de curto prazo, mas no que diz respeito ao gráfico diário, ao gráfico horário, parece haver aqui matéria para nos levar a acreditar que poderemos ter também um rally de curto prazo. Temos aqui uma ativação de um duplo fundo, a ativação essa que, apesar do seu reteste ter vindo abaixo da zona de suporte, deverá gerar uma reação positiva durante o início da próxima semana. Pode não ser, pode ser mais uma vez um falso movimento de inversão, tal como tivemos aqui no final de abril, mas ainda assim leva-me a acreditar que poderemos ter um prolongamento no movimento ascendente. É importante que continuemos a controlar no curto prazo as pequenas resistências, a pequena zona de resistência situada aqui na ordem dos 11.470 pontos, pode ser um importante sinal. Se for quebrada em alta, teremos certamente mais força ascendente para conseguirmos ter um movimento de reação de curto-médio prazo. Se eventualmente tivermos uma aproximação à mesma, mas se a cotação não for suficientemente forte para a quebrar em alta, é quase certo que vamos ter novos mínimos e isso seria bastante negativo para o DAX. Para já, vou manter a indicação de curto prazo neutral ascendente, médio e longo prazo vou alterar aqui o meu sentimento. Para já vou deixar-me apenas neutral, não pelo que aconteceu esta semana, mas pelo que tem vindo a acontecer sucessivamente. Temos aqui um movimento descendente que já se prolonga há algum tempo. Se não tivermos um sinal de reação ascendente rápida, isso poderá levar aqui a colocar em causa muitas coisas no DAX. Por isso, para já, vou ficar expectante no que ao médio prazo diz respeito. Ora, e um dos motivos para o meu ceticismo no DAX é precisamente o comportamento do CAC. O CAC, como eu tinha indicado na semana passada, tem sido o farol a nível europeu e, por isso, eu esperava um movimento reativo superior durante a semana passada. Depois de termos tido aqui um breakout descendente do padrão de inversão do gráfico diário, esperava um movimento de reação ascendente. Dei-lhe uma hipótese, acabou por não conseguir justificar essa hipótese e, por isso, terei de lhe tirar também a confiança no que ao médio e longo prazo diz respeito.
respeito, porque poderemos aqui nesta fase estar perfeitamente perante um padrão de inversão de longo prazo. Tem amplitude suficiente a nível técnico e maturidade suficiente a nível temporal para poder ser considerado como tal. É um padrão que teve uma duração de 3 meses, tem uma amplitude significativa, poderá pelo menos levar o CAC a aproximar-se novamente dos 4.000 pontos, o que seria terrível para o seu médio e longo prazo. Se olharmos para o gráfico horário, poderemos ver que também aqui poderemos estar aqui perante uma eventual inversão de curto prazo. Aqui os sinais não são tão convincentes como no DAX. Não temos um breakout ascendente do duplo fundo que acabou por se gerar. Temos inclusive uma leg down do duplo fundo inferior à anterior e ambas inferiores à anterior também, enquanto que no DAX houve aqui uma aproximação à zona de suporte e uma reação na zona de suporte. No CAC acabou por não haver essa força do suporte e isso leva-me a desconfiar bastante do seu comportamento. Apesar de ser um pouco contraditório aqui no CAC, não vou deixar uma indicação para já, pelo menos de ascendente. Não há sinais suficientes no gráfico horário para me levar a acreditar no curto prazo. Vou ficar para já totalmente cético no CAC em relação a todos os time frames, neutral. Terminando no IBEX, aqui existe alguma esperança, apesar também de estarmos perante um movimento de afunilamento de longo prazo que poderá levar a alguma preocupação. Estamos neste momento na base do canal descendente que tem vindo a ser formado desde o início de março, sensivelmente, desde que se começou esta correção um pouco mais significativa. Estamos neste momento na base do canal e por isso é bastante provável que tenhamos uma aproximação no mínimo aos 11.150 pontos, provavelmente, até porque não considero este ponto como um máximo relativo, uma aproximação aos 11.200, 11.300 pontos. Seja como for, é importante que consideremos que no gráfico horário há sinais muito interessantes de força ascendente. Repare-se, também aqui neste caso tivemos uma ativação clara do núcleo fundo, tivemos aqui recentemente a ativação de um padrão ou melhor, estamos com um padrão de continuação em formação, a ativar-se, a quebrar em alta, poderemos muito provavelmente ter um rally ascendente significativo que vai ultrapassar, segundo a projeção, vai ultrapassar o máximo relativo anterior no gráfico horário. Se assim for, poderá ser o início de uma forte correção. De todos os 4 índices que acabamos de analisar, para já parece-me que o IBEX parece ser aquele que tem os sinais mais promissores de curto prazo e por isso, no que ao IBEX diz respeito, vou deixar uma indicação clara de curto prazo ascendente, porque acredito que poderemos então estar perante uma próxima semana bastante interessante para este índice, devido à conjugação dos diversos fatores que aqui enumerei. Se quisermos somar, temos ainda a divergência que tem acontecido em quase todos os índices europeus, no que diz respeito ao seu oscilador e ao preço, um novo mínimo relativo que foi feito no preço, que não foi feito no oscilador, que eventualmente poderá querer indiciar um arranque no gráfico diário, poderá levar então a uma semana um pouco mais interessante para os índices europeus. É então tudo para os índices europeus por esta semana. Obrigado pela atenção e o resto de bom fim de semana.